Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Muitas pessoas já passaram por mim. Fiz muitas destas felizes e outras chorarem. Não quero me cortejar, mas sou bastante conhecido e importante. Meu nome é popular Rio Grande do Sul afora. Meu pai de consideração é Miguel Meirelles, pois ganhei moradia graças a ele em 1943. Porém, somente em 1947 pude ir morar em minha casa. Naquela época todos me consideravam pequeno, mas hoje sou considerado um gigante do interior. Há duas cores que me representam, pois sempre estou acompanhado delas: o vermelho e o branco. Possuo centenas de fanáticos, porém prefiro chamá-los de amigos, pois são estes que dão sentido ao meu cotidiano. Já passei por muitas quedas durante estes 85 anos de vida e sobrevivi a todas elas com o gigante que sou. Sei das intrigas que fazem a meu respeito, do quanto estão sujando a minha imagem, mas o meu apelido é Aço. Creio que mais do que nunca ele faz sentido, pois me mantenho resistente a toda essa negatividade. Hoje algumas pessoas passam por mim e me tratam com descaso, devido aos últimos acontecimentos. Esquecem das vitórias e glórias que proporcionei a elas e a esta cidade nas décadas de 60 e 80. Esquecem dos tantos caminhos que abri para os grandes profissionais e das oportunidades que estou dando aos novos. Sou receptivo e acostumado com a minha casa lotada. Sou um grande velho conhecido seu. Me chamo Esporte Clube Internacional de Santa Maria. Sempre avante e unidos iremos, mil vitórias, união e alegria. Com valor e fibra tu és o orgulho de Santa Maria. Boa noite! O programa Ponto e Vírgula de hoje apresenta um documentário sobre o Esporte Clube Internacional de Santa Maria. Neste documentário, você vai conhecer a história do Inter SM, com o olhar do torcedor. Neste programa, você confere o surgimento do Esporte Clube Internacional de Santa Maria, a construção do estádio Presidente Vargas, principais vitórias e derrotas do time, lembranças de jogos com times de grande nome na história do futebol, a queda do Inter SM e o apoio da torcida. Com valor e fibra tu és. Você está ouvindo o programa Ponto e Vírgula. Hoje, o assunto é o Esporte Clube Internacional de Santa Maria. O orgulho de Santa Maria. Segundo Olavo Castanha, integrante do Conselho Fiscal e um dos fundadores do Inter SM, o primeiro presidente do clube foi Antônio Loza. E a sua data de fundação foi em 16 de maio de 1928, no Salão de Honra do extinto Café Guarani. Porém, essa versão não é 100% confiável, já que não existe uma ata oficial que comprove quem de fato foi o primeiro presidente e a data de fundação do clube. Victorino Pereira da Silva, na época com 20 anos, estava cansado de ver notícias de um único time na cidade e quis criar um novo clube. Este clube deveria ser forte o suficiente para derrotar o rio-grandense e que tivesse seu nome e expressão mundial, que não fosse apenas regional como o time já existente. O Inter SM nasceu nas cores amarela e preta, em referência às cores da bandeira da Alemanha. Porém, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e o envolvimento da Alemanha, as cores foram mudadas, o clube passou a adotar a cor vermelha em homenagem ao lenço maragato. O primeiro campo do time foi no antigo Prado. Depois, o time passou a jogar no campo do Militar, apelidado de Pacaembu. A primeira partida do Inter SM foi no dia 19 de agosto de 1928 contra o Militar Futebol Clube, que ganhou por 2-0. Já a primeira vitória veio no mesmo ano, contra o União Futebol Clube. O time santamariense venceu por 3-1, com 2 gols de Jango e 1 de Guri. Em 1930, aconteceu a primeira vitória em partidas oficiais, com um gol de Tabica no 7 de setembro. O fato marcante deste ano foi o primeiro clássico Rio-Nau, que na época era conhecido como Inter-Rio. O jogo terminou empatado em 1-1.
No dia 27 de setembro de 1931, o clube ganhou seu primeiro troféu, após um amistoso contra o Brasil, no qual o Alvirrubro venceu por 5-2. No ano de 1934, conquistou o primeiro título, quando venceu o campeonato de segundos quadros. Neste documentário, você está conhecendo a história do Inter SM, com o olhar do torcedor. A década de 40 foi marcada pela primeira vitória no Clássico Rio-Nau. O Inter SM venceu por 1-0 com gol de Navalha. Além disso, o clube conquistou os títulos citadinos de 42, 44, 45, 46 e 49. Nos anos 40, começaram os primeiros confrontos com a dupla Grenal. O torcedor Nelson Arezo recorda do título conquistado. Campeão da cidade. 3 times. Guarani Atlântico, Rio Grandense e Inter de Santa Maria. Estou te falando coisas que você não imagina, que lá naquele bairro onde passa o trem lá em cima, ali tinha um estádio, o Guarani Atlântico. Ali tinha o Rio Nais, memoráveis. O ano de 1949 foi marcado pela revelação de Valdemar Rodrigues Martins, o Oreco. Ele foi revelado na várzea, jogou o ano de 49 pelo Inter e foi embora de Santa Maria para ser campeão do mundo com a seleção brasileira de 58. Oreco atuou em 28 partidas com a camisa do Inter SM e, embora não tenha deixado sua marca nas redes, foi destaque em todos os jogos. Outro fato a ser destacado nessa década foi a construção do estádio Presidente Vargas. Em 1943, começou a ser planejado e construído. O seu nome foi em homenagem ao 6º aniversário do Estado Novo, comemorado naquele ano. O terreno foi doado pelo então prefeito da cidade, Miguel Meirelles. O estádio Alvirrubro ficou habitável no ano de 1947, quando então foram realizadas as disputas do clube. Em 1952, tivemos o único clássico Rio-Nau disputado fora da cidade. O jogo foi no dia 30 de março, em Tupã-Ciretã. O Alvirrubro derrotou o rival por 7-3, com 2 gols de Libinho, 3 de Tarica, 1 de Walter e Cunhado. Nos anos seguintes, foram colocadas as telas do estádio Presidente Vargas e construídos os vestiários e a Copa. Em 1958, comemorava-se o centenário de Santa Maria e os 30 anos de Inter SM. Para isto, foram inauguradas as torres de iluminação e, no ano seguinte, os refletores. A década de 60 foi histórica. Em 1968, o Internacional de Santa Maria presenteou seus torcedores pelos 40 anos de existência do clube. O presente não poderia ser melhor. O time conquistou a Zona B de ascenso e no ano seguinte passou a integrar a divisão especial da elite do futebol gaúcho. O grupo que conquistou o acesso era liderado pelo técnico José Carlos Kescher. Já no elenco, os jogadores Nilson, Pedro Celso, Santo, Dauti, Louro, Paré, Jará, Paulo Reni, Maneco, Hélio Alves, Huguinho, Vilmar, Della Vecchia, Paulo Ricaldi, Ismael, Rui, Domingos, Paulinho, Carlinhos e Elson. A direção era do presidente Pedro Bernardo Miller. Em 1972, o Inter SM foi rebaixado para a primeira divisão dos profissionais, mas retornou ainda no mesmo ano para a divisão especial, através da Copa Governador. Você está ouvindo o programa Ponto e Vírgula. Hoje estamos apresentando um documentário sobre o Esporte Clube Internacional de Santa Maria, com o olhar dos torcedores. A década de 80 foi marcante para a história do Inter SM. O clube levou a cidade de Santa Maria para o cenário do futebol nacional. Em 1981, o Alvirrubro disputou pela primeira vez uma competição de grande porte nacional, a Taça Prata, atual Série B do Campeonato Brasileiro. Consagrou-se campeão do interior, que deu uma vaga para a disputa da Taça Ouro, a Série A do Brasileirão, em 1982. Na Série A, a equipe encerrou a sua participação na Taça Ouro, na segunda fase da competição, com uma vitória em cima do Vasco da Gama de Roberto Dinamite. O jogo inesquecível foi no estádio Presidente Vargas. O torcedor Nelvio Stefanon destaca a partida como uma das mais marcantes da história. Tempo que o Vasco tinha... O time deles tinha
o Roberto Dinamite, aqueles caras, tudo importante, né? Nelson Arezo também lembra do jogo histórico. Eu tive o privilégio de eu ver aqui o Vasco da Gama, o Inter ganhando de 3-0, o melhor goleiro que o Grêmio teve no mundo. Eu vi jogar aqui o Mazzaropi. Já o torcedor Nelson de Souza lembra de como estava o ambiente do estádio na partida. E também da Baixada está completamente lotado. A Baixada nosso estádio era maior que agora, ele tinha capacidade para 12 mil pessoas, né? Depois ele foi de tirar os degraus, a arquibancada, deixar a arquibancada mais acima, diz que ela fica mais acima do campo, né? Porque antigamente, até 2000, ela ia até o campo, até embaixo, assim, tinha uns 4 degraus mais arquibancada. Então o estádio estava completamente lotado. E isso que a gente não tinha mais chance de se classificar, porque era o último jogo, né? Nós não íamos conseguir se classificar para outra fase. No caso, para a terceira fase. Os gols foram de Robson, Toninho e Valdo, que garantiram a vitória do Inter SM por 3-0. Em 1984, o time retornou às competições nacionais e ficou em terceiro lugar na Taça CBF, a Série B do Brasileiro. No Campeonato Gaúcho, o time não chegou à fase final, mas conseguiu uma façanha. Pela primeira vez na história, o Inter SM venceu o Grêmio no Olímpico. No ano de 1985, tivemos a primeira mulher presidente de um clube profissional no Brasil, Cirlei Dalalana. Nelson de Souza fala sobre o trabalho da presidente. Foi muito bom, o pessoal até ficou meio que desconfiado, né? Porque uma mulher presidindo um clube, já, naquela época ainda mais, não tinha a abertura que tem agora e toda essa conscientização para tudo que é as minorias, que na época a mulher era uma minoria, então foi uma coisa assim, impactante, mas ela surpreendeu, fez um grande trabalho. 4 anos depois, em 1989, o Inter SM era rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O retorno à divisão de elite como campeão veio em 1991, acompanhado da Batalha de Sarandi, na partida contra o Ipiranga, no qual o Alvirrubro venceu por 1-0. O episódio ficou conhecido pelos objetos jogados contra os jogadores, dirigentes, comissão técnica e torcedores alvirrubros. Nelson de Souza não estava presente na partida, mas comenta sobre a Batalha de Sarandi. Realmente foi uma batalha, porque houve uma guerra, né? Uma guerra dentro e fora de campo, porque houve os nossos torcedores que foi um ônibus, o pessoal foi agredido, teve gente com braço quebrado, perna quebrada. O pessoal comenta, né, que tinha gente, inclusive, de Sarandi com faca dentro do estádio, porque o estádio, o muro era muito baixinho, que dividia a calçada, no caso, dentro do estádio, então o pessoal que deve ter jogado por ali, o rojão, pedra, foi uma batalha. Você está ouvindo o programa Ponto e Vírgula. Hoje estamos apresentando um documentário sobre o Esporte Clube Internacional de Santa Maria com o olhar dos torcedores. Em 1994, o Inter SM foi novamente rebaixado para a segunda divisão, onde permaneceu até 1998. Em 1997, o time disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e o estádio Presidente Vargas completou 50 anos. Nelson de Souza conta sobre a passagem sem sucesso do time pela Série C. Não fomos muito bem como a gente esperava que o clube fosse, né? Porque como a gente tinha ido muito bem na Série A, né, do Brasileirão, a gente achava que na C fosse melhor ainda, né? Mas não foi uma participação muito boa, foram poucas vitórias e mais derrotas, né, do que vitórias. O ano de 1999 é inesquecível na memória dos torcedores. No dia 5 de maio, o Internacional bateu o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho na Baixada, com um gol de Ernestina. O fanático Nelson de Souza estava presente no estádio Presidente Vargas e relembra a façanha alvirrubra. O time do Grêmio era muito bom, o time do Grêmio era Donley, tinha o Charles, que era da seleção brasileira, tinha o capitão, tinha o Ronaldinho Gaúcho, que era disputando já como craque, né? E nós conseguimos ganhar do Grêmio e nós conseguimos jogar de igual para igual. O nosso time também era bom. E o técnico nosso bom, eu lembro que foi comentado depois, o diretor disse que o que ele passou para o pessoal, né, o nosso jogador, que eram 11 anos contra 11 homens, que na hora que a bola rolasse, né, ninguém era melhor que ninguém. No ano 2000, o Inter SM foi rebaixado da Série A, após uma temporada desastrosa.
No mesmo ano, disputou a Série B e foi convidado pela CBF a disputar a Copa João Avelange. Em 2002, uma polêmica. O Internacional de Santa Maria passou a chamar-se Santa Maria Futebol Clube. Porém, 9 meses depois, o clube retornou ao antigo nome, Esporte Clube Internacional. Nelson de Souza ressalta a rejeição pela mudança de nome por parte da torcida. O pessoal do conselho se reuniram, fizeram uma reunião lá meia bruxa, que não estava na pauta, mas estava em assuntos gerais, né? Foi votado, foi favorável, e o time mudou de nome e de cor. Já no domingo, no outro jogo aqui em casa, que foi, não me lembro qual é o time estava tudo preparado já, né? Tinha até um uniforme, já era cinza, com outro símbolo, e eu fui só para ver, né? Não tinha 200 pessoas no estádio. Outro torcedor e antigo jogador das categorias de base, Thiago Borges, lembra que o conselho do Inter SM foi contra a mudança. É que naquela época foi o seguinte, eu me recordo que existia um presidente na época que levantou essa ideia, que o nome dele era médico, inclusive era o Eugênio Strelaev, se não me engano. Mas como o conselho do Inter era muito conservador, eram pessoas mais velhas que queriam manter aquela tradição do Inter SM, independente do Inter de Porto Alegre, eles resolveram optar por manter a tradição natural do time, da essência do time, do nascimento do time. Em 2007, o Inter SM conquistou a vaga para a elite do futebol gaúcho, após um emocionante jogo com a baixada lotada, no dia 29 de setembro, com o placar de 2-1 sobre o Pelotas. O torcedor, Nelvis Stefanon, fala sobre a importância de ter o Inter SM na elite do futebol gaúcho. A gente vê que a cidade poderia comportar até um estádio maior, um time na primeira divisão competindo para alguma coisa, né? Objetivo maior que só competir. Ouça agora um trecho do curta-metragem Faltam 5 Minutos, de Luiz Alberto Cassol. O curta traz a jornada esportiva de 5 emissoras de rádio AM de Santa Maria durante o jogo do acesso. Vai ser autorizado pelo árbitro, jogadores da área. Colocou grande bola no segundo, viajou de cabeça, vai acontecer. Gol! Golaço! Gol, 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 Até hoje, o Inter SM é o único time da cidade e região a ter disputado a Série A do Campeonato Brasileiro. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o samba aqui, é o país do futebol. Você está ouvindo o programa Ponto e Vírgula. Hoje estamos apresentando um documentário sobre o Esporte Clube Internacional de Santa Maria com o olhar dos torcedores. Em 2008, o Alvirrubro foi o terceiro colocado no Campeonato Gaúcho e garantiu a vaga na Série C do Brasileirão. Até 2009, o Esporte Clube Internacional de Santa Maria disputou um total de 2.590 partidas, sendo 1.018 vitórias e 3.498 gols. No Presidente Vargas foram 1.089 jogos com 554 vitórias e 1.607 gols. No ano de 2010, o Internacional de Santa Maria foi o primeiro classificado a disputar as semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, após uma vitória sobre o São José de Porto Alegre, no estádio Paços da Areia. O mesmo não ocorreu no segundo turno do Campeonato Gaúcho, quando o time caiu de produção e acabou não se classificando para os play-offs finais do Gaúchão de 2010. 2011 foi um ano trágico para o futebol santamariense. Após um campeonato desastroso, no qual o Inter SM só conseguiu uma vitória em 6 jogos disputados na Taça Farroupilha, o Inter SM acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O rebaixamento aconteceu após o jogo contra o Pelotas, no qual o Inter SM foi derrotado por 3-0 no estádio Presidente Vargas.
O ano de 2012 não foi fácil para o alvirrubro. O time começou a caminhada para a retomada da elite do futebol gaúcho, mas o ano contou com dificuldades financeiras. Apesar dos problemas extracampo e uma temporada regular na divisão de acesso, o Inter SM teve futebol durante o ano todo. O clube manteve as portas abertas durante o segundo semestre de 2012. O time disputou a Copa da Federação Gaúcha de Futebol e apostou em atletas jovens para um novo ciclo no clube. Em 2012, Luiz Cláudio Melo foi eleito presidente do Inter SM para a gestão 2013-2014. Foram escolhidos como primeiro e segundo vices Marcelo Álvaro Reis e Paulo Pecchini, respectivamente. Você está ouvindo o programa Ponto e Vírgula. Hoje estamos apresentando um documentário sobre o Esporte Clube Internacional de Santa Maria com o olhar dos torcedores. Em 2013, o Internacional de Santa Maria disputou a divisão de acesso, Série A2, do Campeonato Gaúcho. Com uma campanha mediana, o time mais uma vez não conseguiu a classificação. Em julho deste ano, foi lançada a Associação Parceiros do Clube do Coração do Rio Grande. A APCC tem como objetivo o fortalecimento das categorias de base do Inter SM. Conversamos com o jovem atleta de 13 anos, Maicon Machado, que faz parte da categoria infantil do clube. Confira o que ele diz sobre vestir a camisa alvirrubra. Um orgulho, sempre quis jogar desde pequeno ali no Inter de Santa Maria. Muitos atletas já passaram pelas categorias de base do clube. Thiago Borges relembra alguns dos momentos em que viveu no Inter SM. Eu comecei muito cedo. Em 1988, eu lembro que minha mãe e meu pai me colocaram na escolinha do Inter de Santa Maria, que naquele tempo as escolinhas eram ministradas ali onde é hoje o Carvão Gaúcho. E eu era da categoria Mirim, então desde aí eu comecei a ter gosto pelo Inter SM, né? Inclusive nós fazíamos algumas preliminares dos times profissionais lá no Presidente Vargas, né? Isso aí em torno de 88 a 1990. A maior decisão deste ano para o Internacional de Santa Maria ocorreu fora dos campos. Alguns dirigentes do Inter SM e do Rio Grandense estudaram a fusão dos dois clubes. Segundo eles, facilitaria a busca de patrocínios que daria maior força ao futebol de Santa Maria. Rejeitada pela maioria dos torcedores e criticada pela mídia, a ideia foi logo posta de lado. Ouça a opinião do torcedor Nelson de Souza. Totalmente contra, porque a desculpa do pessoal que era a favor da fusão é que se tivesse um clube com o nome da cidade, ia ter mais apoio, ia ter mais torcida, e isso não ia acontecer de novo, que nem não aconteceu com o nosso lá, Inter Santa Maria, que virou Santa Maria, que naquela época não tinha dívida, que resolveram mudar porque acharam que tinha que mudar, porque não sei que não tinha as dívidas que tem agora, no caso, né? E não deu certo. Nesta ocasião, o presidente do Inter SM, Luiz Cláudio Melo, e a diretoria executiva renunciaram aos cargos. Quem assumiu o cargo temporariamente é o presidente do conselho, Paulo Brandi. Atualmente, os dirigentes estudam a formação de um colegiado para administrar o clube. Procuram incentivos e patrocínios para que o cenário do futebol em Santa Maria volte com força total em 2014 e continue emocionando seus torcedores. Meu time nunca foi campeão e para mim ele não precisa ser campeão de nada. Para mim ele pode estar na Série C do Gauchão, na Série B ou na Série A. Para mim a minha emoção vai ser a mesma de ir na Baixada e torcer e ver meu time jogar. Eu tive a emoção maior minha na Baixada, foi no dia 29 de setembro de 2007, quando nós ganhamos do Pelotas e subimos para a Série A. A experiência, ela é diferente de tu olhar na TV e de tu escutar no rádio. A emoção é outra, tu sente a vibração da torcida, o calor, tu te entusiasma, tu sente que o time também depende de ti, depende do teu apoio, sabe? Então tu tá colaborando pelo teu time. E outra coisa, tu gera renda pro teu time. Teu time tem salário. O time tem uma renda mensal significativa. É salário, é manutenção de clube, enfim. Esse é o torcedor. O torcedor, na verdade, o torcedor fiel, ele vai ao estádio para jogar junto com o time dele, para colaborar junto com o time. É uma outra emoção. É bem diferente do que tu olhar numa televisão ou do que tu escutar numa rádio. Com certeza.
No documentário de hoje, falamos sobre a história do Esporte Clube Internacional de Santa Maria, através do olhar do torcedor. O surgimento do Inter SM. A construção do estádio Presidente Vargas. Principais vitórias e derrotas do time. Lembrança de jogos com times de grande nome na história do futebol. A queda do Inter SM e o apoio da torcida. Sempre avante, unidos iremos, 1000 vitórias, união e alegria, com valor e fibra tu és, o orgulho de Santa Maria. O programa foi produzido pelos acadêmicos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Como apresentadores, Bibiana Fantinel, Diego Fantinel e Renata Medina. Na produção, Bibiana Fantinel, Diego Fantinel, Lucas Schneider e Renata Medina. Na técnica, Clenilson Oliveira. E na supervisão, a professora Aura Evelise Fonseca. Boa noite e até o próximo programa. Ficamos por aqui. Ponto e vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.